Primeiro, muito bem-vindos, viu? Podem se sentir em casa, pôr o pé aí na poltrona se quiser, tá? Mas se apresentem então pra gente, por gentileza. Oi, pessoal. Tudo bem? Paz de Cristo. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu queria só aproveitar um gancho que você fez aqui. Você perguntou, quem quer que Jesus volte? Quem quer? Foi isso que você perguntou, né? Quem quer que Jesus volte? Amém! Não. Quem quer que Jesus volte, levante a mão. Legal. Quem tem certeza absoluta que Jesus vai voltar, levanta a mão. Tenham convicção disso. Tenho convicção de Jesus Cristo. Eu morro por isso. E eu vivo também. Só que morrer uma vez. Viver é todos os dias. De dia após dia, se tornando a imagem do Senhor. Amém? Ok. Eu sou o pastor César Marçom. Eu sou missionário e coordenador de evangelismo da Primeira Igreja Batista de Piracicaba. Eu e a minha excelentíssima esposa, nós somos missionários da Convenção Batista do Estado de São Paulo, da CEBESP, Missões Estaduais, e nosso projeto se chama Multiforme, cursos de evangelismo criativo. Nós treinamos, capacitamos as igrejas batistas e criamos ministérios evangelísticos nas igrejas, dando todo o apoio para a igreja, para o futuro líder e os irmãos até que o ministério caminhe com as próprias pernas. E também, eu sou Radical Mais São Paulo, pela Junta de Missões Nacionais. Eu e minha esposa, nós estamos plantando uma igreja batista lá em Piracicaba, filha da Primeira Igreja Batista, junto com a missionária Sônia, da Junta de Missões Nacionais. Essa seria a igreja que eu vou pastorear. Você? Nem tenho mais muito o que falar, porque ele já falou um monte de coisa, já se apresentou, já falou tudo que a gente faz. Então, meu nome é Thalita, é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, para poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito, né, do que Deus tem usado a gente para fazer, porque se não fosse Ele, a gente não faria nem 5% do que a gente tem feito. Mas ele não falou tudo que vocês fazem, não, porque é muita coisa, né? Quais são os ministérios que vocês trabalham lá? Só uma pincelada para o pessoal entender. Certo. Nós esquecemos de falar uma coisa. Nós temos 2 filhos e um cachorro. Nosso filhinho Felipe, de 3 anos, o Matias, que está no forninho aqui, e o Dipper, que ele tem 5 anos e é muito mal-humorado. Tá. Nós, pela Igreja Batista, na PIB de Piracicaba, nós temos 7 frentes de trabalho. Evangelismo com morador de rua, usuários de drogas, evangelismo com estudos bíblicos de forma individual. No ambiente hospitalar, nós temos 2 trabalhos de palhaço no ambiente hospitalar, utilizando o evangelismo criativo. Eu sou palhaço, ela já foi palhaça por muito tempo, mas eu continuo sendo palhaço. Coral evangelístico nos hospitais, com caminhoneiros nos postos da região, através também de Kids Games e, por fim, evangelismo com jovens e adolescentes em frente a baladas e bares. Além disso, além da PIB, nós auxiliamos mais 19 igrejas do nosso estado de São Paulo em alguma área do Ministério de Evangelismo. Tem igrejas que pedem para trabalhar no hospital, outras que pedem para evangelizar bares de rock, por aí vai. Tudo depende, evangelismo de bairro, tudo depende da necessidade da igreja. Esse com caminhoneiros é bem diferente, né? É bem diferente. Eu, particularmente... Foi o tio dela que... Na verdade, tanto o Ministério de Evangelismo com caminhoneiros, quanto nos hospitais, através de estar vestido de palhaço, a gente trouxe a ideia, assim, uma parte do Ministério lá de Curitiba. Porque quando eu fiz faculdade, eu fiz lá em Curitiba, e lá eu participava de vários ministérios. E aí, quando o César foi para lá, ele falou, nossa, eu quero conhecer, quero ver como é que é e tal. E aí, no hospital, a gente foi lá. Lá era um pouquinho diferente, porque a gente usava mais música. Porque a gente tinha, assim, o pessoal que fazia parte desse ministério, tinha muita gente que tocava flauta, violão, tudo quanto é coisa. Então, a gente usava muito a questão da música e abordar as pessoas, assim, para orar por elas e tal.
E aí, quando a gente trouxe para cá, aqui a gente já é mais focado com histórias evangelísticas. Então, a gente tem uma série de histórias que a gente conta para as pessoas nos quartos. E então aí mudou um pouquinho, né? Ah, e você esqueceu de falar que também tem evangelismo através de coral, né? Não sei se você falou. E aí o de caminhoneiros, meu tio, ele é pastor. Quando eu fui para Curitiba, eu fiquei morando com ele. E aí a gente participava. Então, como que surgiu, né? Ele tinha um amigo de muito tempo que era caminhoneiro, e aí ele ficou com aquilo no coração. Nossa, é uma vida tão difícil, porque fica mais fora do que junto com a família. Aí Deus começou a incomodar o coração dele. Ele foi fazer uma viagem junto com esse amigo. E ele falou, Deus, me dá uma estratégia para que eu possa falar com eles. E aí que surgiu o ministério. Então, como que eles fazem? Eles vão para postos, e aí a gente faz isso aqui também, aqui em Piracicaba. A gente monta uma tenda, então fica algumas pessoas ali para aferir pressão, deixa um cafezinho, uma bolachinha para conversar com o pessoal, e tem uma equipe que vai direto na boleia para poder abordar e conversar, orar, falar do plano de salvação. E tem sido uma bênção, assim, porque a gente já teve a oportunidade de conversar com a pessoa, depois de um tempo encontrá-los e eles falarem, nossa, aquela palavra mudou minha vida. Já aconteceu da gente falar aqui e lá em Curitiba meu tio encontrar a gente. Então, assim, é muito bacana. Deus tem abençoado bastante. De lá, encontrar a pessoa aqui, foi evangelizada lá, encontramos aqui. Eu imagino que um cafezinho para o caminhoneiro, né, meu amigo? Você já ganha totalmente o coração dele, né? É verdade. Para plantar aí, né, essas sementes maravilhosas. Bom, ainda falando um pouquinho, né, sobre vocês, né, em específico, como foi esse chamado seu missionário? Começa. Bom, então eu sempre fui de família cristã, né? Nasci num lar cristão, e a minha família sempre foi muito envolvida com evangelismo, sempre, sempre, sempre. Então, desde pequeno, eu me lembro da gente ir para comunidades, fazer trabalho evangelístico com crianças. Então, isso sempre fez parte do dia a dia, assim. A gente sempre estava envolvido. Aí, conforme eu fui crescendo, eu sentia muito forte no meu coração a vontade de trabalhar com missões. E aí eu sempre brinco, que eu falava, será que eu vou ser missionária aonde, né? Onde que a gente pensa? Você na África, você não sei aonde. A gente só pensa fora, né? E aí, toda vez que vinha um missionário... na Disney. E aí, sempre que vinha algum missionário na igreja falar, nossa, eu ficava me acabando de chorar. Eu falava, meu Deus, eu quero isso para a minha vida, né? E aí, tentei alguns projetos, né, até na junta de missões e tal, e não dava certo. Falei, ai, meu Deus, acho que não é para eu ir para fora. Só que, dentro da igreja local, eu sempre participei da questão de missões, né? E aí, quando eu menos esperava, eu não imaginava, comecei a namorar o César, e Deus chamou ele, depois ele vai contar certinho. E aí, esse chamado missionário veio para o casal, né? Então, aí Deus nos chamou para o ministério, e primeiro em missões assim radicais mesmo, da gente ir para todo evangelismo que tinha oportunidade, a gente estava lá. Então, a gente fez evangelismo lá em São Paulo, na Cracolândia, em prostíbulos. Então, a gente teve várias oportunidades de trabalhar, assim, a maior parte das vezes com esses marginalizados. E aí, Deus chamou a gente para o pastorado, e em igreja que é em região de periferia, e que não muda muito, né, esse público. Legal. Quem falou de Jesus para mim, aproveitando, foi minha esposa. Ela é o que eu sempre falo nos meus treinamentos. Ter um estilo de vida evangelístico. Você vive o evangelho e prega o evangelho. Prega o evangelho e vive o evangelho. As duas coisas andam em harmonia, certo? E ela fazia isso daí. Depois você conta mais detalhes, né? Eu nasci em família católica, mas eu acreditava em extraterrestre, teorias de conspiração. Alguém já ouviu falar de seres reptilianos aqui? Então, era isso que eu acreditava como criação do mundo. Bebia demais, tentei tirar minha vida algumas vezes, 2.
Tinha um vazio no coração que eu tentava preencher com relacionamentos, com bebidas, só que sempre o vazio aparecia e ficava lá. Com relação, puxando esse gancho, o pessoal da faculdade é a mesma coisa, tá? Os jovens que estão lá, eles bebem, eles estudam demais, não é ruim estudar, mas eles bebem, estudam, conhecem pessoas, vão em festas, tudo aquilo para preencher um vazio no coração dele que só vai ser preenchido com Deus. Depois que passa todos esses momentos de alegria, como acontecia comigo, quando você coloca a cabeça no colchão, você enfrenta você. Quando passa ou pega, quando passa as coisas, é você com você mesmo. E isso, para quem não tem Jesus, é extremamente desesperador. Você se encarar e ver a podridão que você é, a podridão de vida que você está, como que nada daquilo melhorou a sua vida. Por isso é importante falar para eles. E, continuando, eu fiz uma oração para o Deus que eu não conhecia, para Ele colocar alguém na minha vida. E foi aí que ela apareceu, falou de Jesus para mim, entreguei minha vida para Jesus, tive um encontro com Cristo e tudo foi transformado. E quando Deus tocou meu coração, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Nossa! Só que eu não acreditava na Bíblia. Sabia do Evangelho, mas eu não sabia mais nada, não acreditava nela. Mas mesmo assim, eu testemunhava para as pessoas, que nem ela sempre brincava. Se dependesse, eu falava até para o poste. Então, comecei a pregar, participar de todos os tipos de trabalho, treinamentos, estudando. E depois o Senhor mostrou para a gente futuramente, além do ministério pastoral, e para o ministério da CEBESP. Porque nós trabalhamos em comunidade, no prostíbulo, com crianças, com surdos, com caminhoneiros, nos hospitais. Eu faço parte da capelania evangélica, eu coordeno um hospital lá em Piracicaba, então sou visitador, sei levar o pessoal com a música, eu sei levar o pessoal de palhaço, só não canto nada, mas eu sei direcionar, né? Então, tudo isso que nós participamos, tivemos a oportunidade para participar, foi para o nosso trabalho na CEBESP. Mas, especificamente, chamado para missionário, foi quando eu fui a primeira vez na Cracolândia fazer curativo no pessoal lá. Com um casal de amigos nossos, que foram os nossos discipuladores na área de morador de rua, travesti e prostituta. Eu fui lá, e uma coisa que aconteceu muito, muito legal, era no começo da minha conversão, me converti em 2009, foi em 2011 que eu fui, a primeira vez na Cracolândia. Eu morria de medo de sangue. Quem tem medo de sangue aqui? Eu não tenho mais, então não vou levantar a mão. Tenho nojo. Você tem nojo? Não. Tá. Estranho. E aquela, olha, uma coisa, gente, uma coisa. Aquela ideia que não tem nada a ver com a Bíblia. Ah, não, quando você vê alguém que você ama precisando da sua ajuda e você tem medo de sangue, essa pessoa está ensanguentada, não existe uma força interior que te ajuda. Você vai desmaiar, certo? Porque meu sobrinho, que eu amo tanto, ele caiu de testa, começou a sangrar e eu quase desmaiei. Não existe isso, daí essa força interior, não. Só que em São Paulo, quando eu fui com esse receio, falei, Senhor, eu vou ver sangue e vou passar mal. E não deu outra. Na primeira pessoa que nós fomos abordar, a pessoa estava com um papel, um jornal no dedo, nos 2 dedões. O pessoal naquela época usava crack, os moradores, oxi, que é a sujeira do crack. E na hora que ele tirou o jornal, ficou parte de pele no jornal e parte de jornal no dedo. Era assim. E eu assim, Deus, eu fiz uma oração rápida, eu falei, Senhor, se eu olhar de novo para aquele ferimento e eu ter amor pela pessoa, eu vou enfrentar qualquer coisa, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo. E não deu outra. Na hora que eu olhei, eu senti um amor tremendo vindo do Senhor e comecei a fazer curativo em qualquer pessoa. Confiem em Cristo. Ele vai capacitar vocês. Ele que vai direcionar, dar sabedoria em todas as coisas. Às vezes nós não confiamos e não fazemos as coisas. Aquele momento eu senti o Senhor me usando tremendamente. E quando eu voltei, já voltei totalmente mudado, com a certeza que eu ia ser missionário. Amém. O pessoal fala, né? O pessoal fica numa situação tão miserável, né, na rua, que as roupas ficam cheias de bichos, né? De bicho, de larvas, né? Perna. Teve uma vez que a missionária estava fazendo um curativo, ela ia tirando os bernes, né, da perna do moço.
Pessoal, desculpa, mas vou ter que falar. Tirava e ele ia lá matando os bichos, e quando ela fazia o curativo. Curativo, né? É só o Senhor mesmo, né? É só o Senhor. É só o Senhor mesmo. E Ele capacita, e Ele, como eu disse, né? Deus nos chama, nos convida e Ele paga a conta. Ele vai nos dar todas as condições, Com né, certeza. psicológicas e físicas, né? E de recursos também, para que a gente cumpra o chamado que é dele, né? E amém. Glória a Deus. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui resumindo, né? Resumindo, o que é evangelismo? Para quem, acho que todos nós, né, precisamos reforçar sempre o que é isso no nosso coração, né? Mas o que é evangelismo? Olha, para mim, evangelismo é você ser usada como instrumento nas mãos do Senhor para pregar o único e verdadeiro evangelho, sempre na dependência do Espírito Santo e para a honra e glória do Pai. Para mim é isso daí. Eu acredito dessa forma também, e algo que a gente às vezes tem na mente assim é que evangelismo é uma ação, né? Então, por exemplo, eu vou lá fazer evangelismo porque vai ter um evento do Iba Jovem e aí eu vou fazer evangelismo. Mas não, o evangelismo ele é uma forma de vida, é uma forma de você viver. Então, a todo momento a gente tem que estar pronto a evangelizar. Quer dizer que eu vou ser aquele mala sem alça que respirou perto de mim, eu vou falar de Jesus? Não precisa ser assim. Mas você vai ser alguém que vai estar atento a todas as oportunidades. Porque a gente sabe que a todo momento a gente tem oportunidade de falar de Jesus. Então, a gente sempre fala de ter um estilo de vida evangelístico. E isso é para todo mundo, não é só para quem é missionário, para quem é pastor. Não, é para todo mundo. Onde a gente estiver, no nosso trabalho, na faculdade, onde a gente estiver, a gente pode ter esse estilo de vida. É aproveitar as oportunidades para mostrar que Jesus faz parte da nossa vida, né? E aproveitando, olha, todo mundo levanta a mão assim comigo, assim. Isso. Você também. Quem, a partir de hoje, vai aproveitar toda a oportunidade para falar de Jesus, levanta a mão. Muito Jesus. bom, já está dando efeito. Jesus. Maravilhoso, até minha pasta caiu. Ficou empolgado, ficou assim assustado. Mas, pessoal... Todo mundo levantou a mão, hein? Pessoal... Não, pode deixar, não tem problema, não. O que quebrou, já caiu. Aqui já está caído agora, é melhor deixar cair. O que quebrou, que era para não quebrar, quebrou. Gente, é que assim, isso que a Thalita falou é verdade. Você é cristão apenas aqui? Ou você é cristão durante todo o seu dia? Aqui também você é cristão, amém? Tem que vir para os cultos, é necessário. Mas você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e daí? Não é cristão? É a mesma coisa da pregação do evangelho. Qualquer lugar que você chegar, você tem que ir com esse intuito de eu vou querer falar de Jesus. Eu trabalho numa empresa de aço, chapa e tubo, para construção mecânica, para usinagem, e ela é enfermeira. No nosso trabalho, nós pregamos Jesus também, mas há uma diferença, gente. Eu não vou deixar de dar o meu bom testemunho de Jesus no meu trabalho e começar a falar de Jesus toda hora. Não é isso. É ter um estilo de vida mesmo. Momento de pregar, momento de viver. Momento de viver, momento de pregar. Porém, por exemplo, eu fui tirar cópias para a empresa numa loja de cópias. Eu entrei lá, eu fui já pensando, eu vou falar de Jesus para alguém aqui. E com isso eu deixo folhetos comigo. Falei, eu vou falar de Jesus para alguém. Olhei para uma pessoa toda tatuada lá, falei, vai ser ele? Cheguei perto, ele já foi embora. Falei, tá, não vai dar certo. Tá bom, vi um menino de unha pintada de preto, eu falei, cara, eu vou falar de Jesus para esse cara. Certeza. E o que aconteceu? Eu sentei, comecei a observar o que ele estava fazendo e vi que a cópia dele ia demorar meia hora. Fui lá, fui chamada na minha vez. Demorou 5 minutos lá para ser atendido, ia demorar uns 10 minutos, e ele sentou e eu sentei do lado dele. Sabe como que foi a minha abordagem? Olhei para ele e falei assim,
Nossa, mano, meia hora, hein? Ele é meia hora. Nisso daí, eu falei de Jesus a um ponto de, no final, ele me abraçar e quase chorar. Ah, mas você é missionário. Nossa. Sim, eu sou missionário. Eu faço isso há 16 anos na minha vida. Desde quando me converti. Porém, por que o Senhor não vai usar vocês? Quem é que é cristão? Amém. Quem é que é filho de Deus? Amém. Eu não sou uma classe separada, não. Eu sou filho de Deus, vocês são filhos de Deus. Deus quer usar a todos. Certo? Mas nós temos que estar dispostos a ser instrumento nas mãos do Senhor. Efésios diz, né? Efésios 5 diz: aproveitem bem todas as oportunidades, né? E aí ele complementa: tenha sensibilidade para ouvir qual que é a vontade do Senhor, né? Então, aproveitar as oportunidades tem a ver com isso, né? Então, eu vivo minha vida, eu vivo os meus dias, né? Cumprindo com aquilo que, as minhas obrigações, mas atento nas oportunidades que eu tenho, né? Esses dias eu fui, cara, é impressionante como o Espírito de Deus nos incomoda, né? Quando a gente não fala. Eu fiquei um tempão lá com o cara da impressora lá. Eu terceirizei um material lá, e também nesse esquema aí, só que era o dono da empresa. E aí ele apresentou toda a empresa para mim, os maquinários e tal. E, cara, eu saí de lá sem falar de Jesus para ele. Eu cheguei a afirmar para ele que eu era cristão e tal, mas não... Sabe quando você fica assim e não sai, cara? Eu falei, Senhor, olha só. Mas na próxima eu falo, né? E aí eu tenho que voltar lá essa semana. Eu já estou pensando, né? Tipo assim, uma maneira de abordar, né? Mas é isso, é difícil, né? Mas quando a gente tem esse estilo de vida, né, fica mais fácil, né? Fica natural, porque lógico que, entendo, eu sou assim, a Thalita é diferente, mas eu contextualizo a minha fala do único e verdadeiro evangelho. Não mudo o evangelho de forma nenhuma. O evangelho não pode ser mudado. Isso que entreguei para vocês é o verdadeiro evangelho. Ele é bíblico. Ele não pode ser mudado de forma nenhuma para ficar mais bonitinho para o pessoal. Não. É o verdadeiro evangelho bíblico, ponto, acabou. Porém, a forma de você falar, com uma gíria, para criança, para um adulto, isso eu tenho facilidade. Então, se eu pego um adulto de 60 anos, eu vou falar o evangelho. Se eu falar para a criança, eu vou falar de uma outra forma, mas o evangelho continua sendo o mesmo. E é justamente isso, é aproveitar essas oportunidades, estar atento e pegar os ganchos e começar. E a abordagem, às vezes, é mais simples do que você imagina. É ser você. Oi, tudo bem? Posso falar uma palavra que vai mudar a sua vida? E vai. Deixe o Senhor usar vocês. Como que nós capacitamos pessoas na área de evangelismo? Engasguei. Cada trabalho tem uma estratégia de início de conversa. Esse de jovens e adolescentes, nós começamos com bombom nas baladas. Um bombom para a pessoa ficar um pouco mais sã, porque lá o pessoal cheira cocaína, fuma maconha, bebe demais. Pegamos pessoal trans, né, héteros, homossexuais, todo esse público aí. Então, o bombom é uma forma de eles ficarem um pouco mais calmos, né, ter um ponto de conversa e, através disso, ir para a pregação. Ó, posso deixar um bombom para você, é de grátis. Não é batizado, lá em Piracicaba nós usamos, né, não tem droga no meio. Para demonstrar um pouco do amor de Jesus para vocês. E daí, a partir disso, começa a abordagem. Eu gosto de uma citação do Spurgeon, que diz que evangelismo é um mendigo contando para o outro onde encontrar pão. Então, todos nós somos mendigos, né? Nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Nós dependemos disso. Nós dependemos do favor de Deus. O mendigo depende da pessoa ali que está ajudando ela. Nós também dependemos de Deus. Então, olha que legal, né? Que profundo. Evangelismo é um mendigo dizendo para o outro onde encontrar pão, né? Então, nós dizemos para aquele outro que também carece da graça e misericórdia de Deus, onde ele encontra o alimento para a sua alma, né? Então, tem a palavra também diz, né? Reforçando o que vocês falaram, sobre contextualizar a palavra
para diversos públicos, né? Você não atualiza a palavra, você contextualiza, né? Que tem uma diferença absurda, né? Entre você atualizar e contextualizar. Tem um pessoal aí querendo atualizar, né? Mas a Bíblia é mais atual que o jornal que vai circular amanhã também. Acho que é Billy Graham que diz isso. Ele é mais atual. Amanhã a Bíblia vai ser mais atual ainda. Ela não envelhece. A palavra dura para sempre. E ela diz que o nosso falar ele tem que ser temperado com sal. O que isso significa? Significa que tem que ter sabor. Né? A pessoa que receber ali a nossa abordagem, né? Os nossos amigos, eles precisam se sentir sabor naquilo que a gente fala para eles. Tem que ser agradável aquilo que a gente fala, né? Então, enfim. E a gente tem algumas formas de evangelismo, né? Diferentes. Tem o de impacto, né? Aí tem o de relacionamento, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Certo. Como eu falei para o irmão, nós temos várias classificações quando nós ministramos o estudo. E duas delas seriam de relacionamento de impacto, que nós falamos, de impacto a gente fala emergencial, mas é a mesma coisa. O evangelismo de impacto é o quê? É uma emergência mesmo, onde que você vai pregar o evangelho para aquela pessoa, contextualizando a linguagem. Nunca, entendam, o evangelho continua sendo o mesmo. Né? Eu gosto até de fazer essa brincadeira. Repita comigo. O evangelho é o mesmo e não pode ser mudado. Mas a forma de falar depende do contexto. Isso é importante. Você contextualiza, prega o evangelho e faz o apelo. Porque aquela pessoa, você pode nunca mais vê-la. Quem aqui evangelizou alguém da sua cidade e você nunca mais viu? Eu faço. Podem levantar a mão, gente, não precisam ter vergonha, não. Isso. Quem a pessoa é da sua cidade, você nunca mais vai ver. A pessoa é de outro estado, veio visitar a sua cidade apenas, ou ela pode vir a morrer. Trabalho de caminhoneiros. É muito sério o trabalho, tem que ser de impacto, porque eles podem morrer porque eles usam drogas, que usam cocaína, rebite, a bolinha, e acaba acontecendo algum acidente na pista, por a pista estar ruim, ser assaltado, né, e morrer, entre outras coisas. No hospital mesmo, o trabalho de palhaço é de impacto. Nós não vamos assim, vocês vão trazer alegria. A alegria é de Cristo, a esperança em Cristo. Nós vamos para levar Deus com a estratégia evangelística, humor. Ninguém vai lá apenas para fazer palhaçada. Não, nós vamos para pregar o evangelho, com histórias firmadas nas escrituras sagradas. É isso. Por quê? Aquela pessoa pode ocorrer o que já aconteceu, né? Tanto nos caminhoneiros, que teve caminhoneiro que nós pregamos essa semana, daqui a 2 semanas, o amigo dele nos avisou que ele sofreu um acidente e morreu. E no hospital também. Nós pregamos o evangelho para a pessoa entregou a vida para Jesus, chorou, nossa, foi aquela ação maravilhosa de Deus. Saímos do hospital, ela faleceu. Só deu esse tempo de sair do hospital. Então, uma emergência. E vocês têm que pregar. Morador de rua, também. Pessoal, eu não romantizo a pregação. É maravilhoso você pregar o evangelho. Você vai se sentir usado por Deus, uma alegria, uma paz, que não se compara a nada nesse mundo. Porém, há situações que acontecem lá. No trabalho com morador de rua, ele pode morrer porque ele usou muita droga, deu overdose, tem uma doença que ele está lá, que ele não se cuida, policial pode matá-lo, o traficante pode matá-lo, ou o amiguinho dele, que dorme com ele, e briga. Falou, tá aqui, você toma essa quantidade de cocaína, de crack, enche ele de paulada para mim, que ele está merecendo. E o amigo dele, que caminha com ele, enche ele de paulada. Isso já aconteceu nos nossos então. Já aconteceu de o cara tá lá numa semana e chegar pra gente que ele morreu, que acharam o cara morto, sabe? Tipo. Então, são coisas que podem acontecer. Então, é de impacto. Nós chegamos e fazemos ação, que pode ser também feito é uma das estratégias que pode ser feito
nas universidades, mas não é a única. Porque das estratégias que nós temos, que são 6 ou 7, você pode colocar mais de uma estratégia junto no mesmo trabalho, porque ela requer isso daí. Então, é isso daí. Agora você vai falar. E a gente tem a estratégia de relacionamento também. Dentro de algumas dessas que o César falou, então, evangelismo com morador de rua, a gente pode usar o de impacto e pode usar de relacionamento também, porque geralmente a gente tem um dia específico que a gente vai, né? Então, aí eles sabem que a gente vai, sei lá, toda terça-feira. É de impacto, porque você vai falar o plano da salvação, mas também é de relacionamento, que você já sabe, seu José, mas o senhor está aqui ainda, não saiu dessa vida ainda, e aquilo você vai criando um relacionamento com a pessoa, e aos poucos ele vai tendo confiança em você, e isso pode ajudar com que ele tome a decisão de sair da rua. Quando a gente fazia evangelismo com travesti, a gente também tinha o dia certo de fazer, e aí, de tanta gente ir lá, chegou a um ponto assim, de a gente chegava, eles paravam aquilo que eles estavam fazendo, às vezes até passava carro querendo fazer programa e tipo era o horário que eles estavam ali com a gente. E aí eles queriam sentar, eles queriam conversar. Então é de impacto, porque a gente fala do plano de salvação, mas é relacionamento também, porque eles vão criando aquele vínculo com a gente e aí eles querem conversar e perguntam coisas para a gente. Outro lugar que é muito comum a gente ter o de relacionamento, no nosso ambiente de trabalho, se a gente estiver na faculdade, também é de relacionamento, porque você vai estar ali sempre com aquela pessoa, você vai criar um vínculo com aquela pessoa, e aí você vai poder falar mais do amor de Deus, vai poder mostrar. Eu falo que eu e o César é bem engraçado, porque ele gosta bastante do evangelismo de impacto. Eu quero chegar lá, nunca vi na vida, eu quero falar do amor de Deus. Blá, blá. Já chega com os 2 pés na porta. Não, já chego com os 2 pés na porta. Eu já não é minha praia muito, assim. Eu gosto de relacionamento. Então, assim, nossa, eu gosto de estar sempre lá com a pessoa e aí ter aquela oportunidade de estar vivendo Jesus e a pessoa ficar assim, tipo, nossa, o que acontece com essa pessoa que ela é desse jeito? E aí você ter a oportunidade de falar. E aí até quando a gente estava falando, né, da questão de todo mundo evangelizar, uma coisa que acontece muito comigo, e que não só comigo, né, mas assim, que eu já tive oportunidades muito legais, porque é lógico que a oração faz parte de todo esse processo, né, de evangelizar. Mas, às vezes, a gente tem lá uma pessoa que a gente sempre está caminhando com ela, faz parte do nosso dia a dia, mas, às vezes, ela não dá aquela abertura. E, muitas vezes, assim, aconteceu de eu estar orando e falar, Deus, me dá uma oportunidade, eu quero falar, assim, diretamente, porque essa pessoa precisa ouvir. E aí, do nada, a gente sabe que não é do nada, né? A gente sabe que é a ação do Espírito Santo, a pessoa parar e falar, então, mas fala aí para mim. E aí você ter aquela oportunidade que, de repente, sei lá, você estava 1 ano tentando falar e não consegue. Por quê? Às vezes a gente esquece de orar especificamente, ó Deus, nesta pessoa, porque a gente tem pessoas específicas que, às vezes, são mais difíceis de falar. Até recentemente aconteceu com a família do César, que foi muito engraçado, porque na família dele só ele é cristão. E aí a gente... E aí eles são de família bem católica, assim, e aí às vezes até não gosta muito, fecha a cara, não quer ouvir muito falar e tal. Aí eu estava indo fazer unha com uma tia dele. É tia? Aquela lá é tia. E aí eu falei, ai, Deus, me dá uma oportunidade de falar, né? Assim, porque qual que é a grande questão entre o catolicismo e o evangélico? Eles têm a ideia de que a gente não gosta de Maria, não aceita Maria, que a gente xinga Maria e tudo Maria. Eu falei, Deus, me dá uma oportunidade de falar o que a gente pensa a respeito de Maria, o que a gente acha sobre ela. E aí eu orei, assim, e no dia eu nem lembrei. E eu estou lá fazendo a unha, gente, do nada começa essa conversa. Aí eu, Deus, mas tão rápido assim, meu pai amado. E aí foi muito legal, porque surgiu exatamente essa conversa. E elas olharam para mim e falaram, porque você é evangélica, né? Mas eu sei que a única diferença é que vocês não gostam de Maria, uma coisa assim que ela falou.
Falei, não, vocês estão achando errado. E aí eu tive a oportunidade de falar o que a gente pensa. E elas ficavam, nossa, mas vocês acham tudo isso sobre Maria? Eu falei, gente, foi tão legal, porque às vezes a gente não para pensar que a gente orar especificamente sobre algo, né? Deus, eu quero falar sobre isso com aquela pessoa. E aí Deus vai lá e cria uma situação para a gente poder falar. Então, de relacionamento é isso, é o dia a dia ali. Você está sempre mostrando, vivendo e tendo a oportunidade de falar para a pessoa. Então, o próprio nome já diz, né? Relacionamento, né? Então, a gente se relaciona e evangeliza, né? A gente tem esse tempo... Ei, som. A gente tem esse tempo, né, para dialogar com as pessoas. Então, por exemplo, a gente quer fazer esse trabalho em faculdade, então a gente precisa criar um meio, né, para que a gente tenha o evangelismo de impacto, né? Foi esse mesmo, né? Evangelismo de impacto e o relacionamento. Você deu outro nome, né? De impacto. Emergencial. Emergencial. E tem gente que chama evangelismo explosivo, né? Tem a mesma coisa. É esse evangelismo que você vai e está com os 2 pés na porta mesmo. Ó, você precisa se arrepender, né? Todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus. É necessário o arrependimento e aceitar Jesus, né? Então, esse é um evangelismo mais pesadão, né? Então, a ideia é essa. A gente está na porta das faculdades, né? Criar um impacto ali, não necessariamente sentir mesmo a direção de Deus para cada abordagem. Tem gente que se a gente falar para ela que, né, Deus ama ela e que Deus é um pai amoroso e que quer o relacionamento com ela, já entrega a vida para o Senhor ali, né? Então, tem gente que está com sede mesmo, sede e fome do Senhor, e precisa só ser apresentado, né? É claro, é necessário que ela se arrependa, mas às vezes a mensagem que a pessoa precisa, que ela precisa, cara, Deus se importa com você, por isso enviou o seu filho, e a pessoa já está ali, né? Já aconteceu isso com vocês ou não? Ah, sim. Nós já passamos por diversas situações, na verdade, né? Mas uma coisa que você falou, e eu queria reforçar, é sobre pregar o verdadeiro evangelho. E vocês sabem o verdadeiro evangelho? Se eu perguntasse para cada um aqui, o que é o evangelho para vocês? Vocês saberiam o começo ao fim? Porque para evangelizar, nós temos que saber. Depois, na pregação no final, eu vou falar umas outras coisinhas. Por isso que eu fiz questão de entregar isso para vocês. Salva de palmas aí. Muito bom. Inclusive é um adesivo, tá? Podem colar na Bíblia. Pode tirar. Pessoal, aqui tem os 5 pontos importantes do Evangelho. Com algumas referências no final, mas elas não são as únicas, tá bom? Primeiro e antes de tudo, nós somos pecadores. Nós nascemos pecadores, nascemos sem comunhão com Deus, 100% escravos do pecado, e isso acontece por sermos descendentes diretos de Adão e Eva. Nós herdamos essa condição, essa posição, não tem nada a ver com genética. Genética a gente herda do papai e da mamãe. De Adão e Eva nós herdamos essa condição e essa posição. Nós não somos bons por natureza, nós somos maus. A natureza humana é a natureza pecaminosa. Então é isso. Segundo, por sermos pecadores, estamos condenados. Sim, se morrermos nessa situação, nós vamos ser enviados para onde? Para o Certo, eu falo de inferno para as pessoas. Certo, você falou? Certo, mas nós não vamos mais, né? Não, mas é isso, se nós morrermos nessa situação, sem comunhão com Deus, nós vamos ser enviados para o inferno. O inferno é um lugar onde não há presença de Deus, num completo domínio do pecado, onde haverá sofrimento eterno no corpo e na alma. Mas, gente, há uma diferença entre apontar dedos, você vai para o inferno, do que anunciar. É sempre nós. Nós nascemos pecadores, nós nascemos sem comunhão com Deus, e se morrermos desse jeito, nós vamos ser enviados para o inferno. Mas isso tem que ser falado. Porque Deus nos salva do quê?
da condenação eterna efetivamente. Então tem que ser falado. Terceiro, não podemos nos salvar por obras e nem religiosidade. Sim, é isso mesmo. Do nosso coração escravo do pecado ser coisas boas e ruins. Só que essas coisas boas não são boas o suficientes para a salvação. Deus considera elas trapo de imundícia, porque elas procedem no coração escravo do pecado. E nossa religiosidade, se nós não retornarmos à comunhão com o soberano Deus, é uma adoração incompleta. Então nós necessitamos de um Salvador. Só para vocês terem uma ideia, vamos pegar duas pessoas. Uma pessoa, um nenê que nasce, ele já nasce fazendo coisas boas. Nossa, nenê amoroso, simpático. Cresce um adolescente que ajuda os moradores de rua, vai lá, né, no lar de idosos. Ele estuda numa escola para ter uma profissão assim altruísta. Temos esse, uma pessoa boa, nos nossos olhos. E uma segunda, que é, desde criança, mal-humorada, antipática, vai crescendo, sendo uma pessoa desagradável, se torna um adulto que só pensa nos prazeres a si mesmo, a lascívia, pegou uma profissão para conseguir dinheiro, somente isso. Quem aos nossos olhos merece ir para o inferno? Aquele que é ruim, né? Mas quem merece ir para o inferno são os dois. Porque os dois nasceram pecadores, os dois nasceram sem comunhão com Deus, e independente do que eles façam durante a vida dele, isso não conta nada. Se eles continuarem desse jeito, eles vão morrer, eles vão para o inferno, porque a salvação é pela fé em Jesus Cristo, e apenas isso, que é o próximo ponto. Jesus Cristo é o único que salva, ele é o único Salvador. Ele nasceu sem pecado, ele viveu sem pecado. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Duas naturezas em uma só pessoa, sem conflito ou divisão. Jesus é Deus encarnado, Filho de Deus, santo, inculpável, puro, e ele morre na cruz pelos nossos pecados. É uma morte substitutiva, no nosso lugar. O justo pelos injustos. É o pagamento de um preço oferecido a Deus pelas nossas vidas. Ele morreu, ficou morto? Não, ele ressuscitou quando? No terceiro dia. Sim, ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ela não tem poder sobre ele. E ele se tornou o único mediador entre Deus e os homens. Por fim, precisamos se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação. Entregar verdadeiramente a vida para Jesus. Quem crê tem perdão dos pecados, é liberto da condenação do pecado, da escravidão do pecado e futuramente da própria presença do pecado. Todo mundo que nasce, uma pergunta para vocês, é filho de Deus? Sim ou não? Está certo, todo mundo nasce criatura, se torna filho a partir do momento da fé. Mas lá vocês vão escutar muito isso. Todo mundo é filho, Deus é bom. Que Zeca Pagodinho canta, né? Eu também sou filho de Deus e tal. E por fim, gente, você já tem a vida eterna. Ruim, né? Foi ruim. E você já tem a vida eterna no momento da fé, que vai ser completado quando Jesus voltar. Jesus vai voltar? Sim ou com certeza? Com certeza. Jesus vai voltar, gente. Ela quer perguntar? Creio que sim. Como assim? Não tem lugar que Jesus não pecou? Gente, ele tem que abrir Hebreus para ele aqui. Hebreus fala bastante que Jesus não pecou. Não só Hebreus, tem Pedro. Então, se ele estiver disposto a conversar, é que assim, tem pessoas que vão questionar você, mas você pode dar a melhor resposta teológica para a pessoa. Ela vai falar, eu não acredito. Tem pessoas que só querem questionar por questionar. Meu amigo, ele afrontar, na verdade. Ele não quer acreditar, ele só quer questionar. Então, se essa pessoa quer saber de Deus, então tá bom, vamos estudar a Bíblia comigo, então. Pega um material de estudo focado no plano de salvação, vamos sentar e vamos estudar. Nesse estudo, verifique, com certeza, porque Jesus não ter pecado
né? Isso é uma prerrogativa para ele morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus não pecou, né? Então, vai com certeza mostrar os versículos lá em Hebreus. Eu vou até pegar aqui, Jesus. Hebreus 9, 27, diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, né? Mas nós somos reconciliados pela graça e o favor que há em Cristo. Jesus não pode ter pecado. Se Jesus tivesse pecado, logo... Aqui, ó. Sim, Hebreus 4:15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Esse é um de outros que falam, então isso daí está errado. Então, se fosse eu para essa pessoa, eu começaria falando, tá, você quer saber sobre Jesus, você fala sobre isso daí, você tem me questionado sobre isso daí, então, vamos estudar a Bíblia junto. O que você acha? Pega a sua Bíblia e a gente vai estudar junto. Eu acho que a pessoa vai fugir. Porém, ore, como a Thalita falou. Às vezes, a pessoa está sendo sincera. Às vezes, ela não sabe... Porque, assim, o catolicismo tem muito da tradição. O tradicionalismo pega muito pesado para um católico. Então, isso talvez atrapalhe. Então, ore. Tudo começa com o coração. Tá bom? A própria questão do santo, né? Na ideia deles, o santo é aquele santo. E, na verdade, o santo da Bíblia é o separado. Todos nós somos santos. Porque a partir do momento que a gente crê em Jesus, a gente se torna santo e a gente busca a santidade a cada dia. Mas, se você conversar com um católico, o santo é o quê? É aquele lá que está lá no altar. Uma divindade, né? É a divindade, exatamente. Então, já o conceito já é errado, né? Santo tem dois sentidos, né? Santo, mas é o mesmo significado, né? Separado por Deus e para Deus para um propósito, de sermos a imagem de Jesus. Isso, quando nós cremos no Senhor, nós nos tornamos santos. E que Deus quer que sejamos santos, ou seja, tenhamos uma vida de santidade. Separado por Deus e para Deus para um propósito, sermos a imagem de Jesus. Eu falei isso aí com meu amigo católico. E aproveitando, gente, esse é o Evangelho. E vocês têm que falar, vocês têm que memorizar. Saber do começo ao fim, do fim para o começo, do meio para o começo, do meio para o final. Ah, mas você fala do inferno, é muito pesado. Mas tem que ser falado. E você quer saber uma coisa que é mais pesada? Como a Thalita falou. Meus pais, se eles morrerem hoje, meus sobrinhos, que eu amo tanto, e eles morrerem hoje, se minha irmã morrer hoje, eles vão para o inferno. Ponto. Ou fé em Jesus Cristo para a salvação, ou condenação. Eu, sendo pastor, missionário, eu não vou distorcer as escrituras, porque é minha família. Aqui e pronto. A Bíblia Sagrada, ela é divinamente inspirada pela ação direta e sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores bíblicos, que converteu os seus escritos no registro preciso da revelação especial de Deus. Ela é a palavra de Deus. E ponto. E eu não vou distorcer ela porque é meu pai e minha mãe. Ao invés disso, eu vou viver e pregar e viver o Evangelho. E é isso que eu aconselho vocês. E não é uma fé cega, né? Não. Não é uma fé cega. Nós temos testemunhos, né? Tanto dos autores quanto nossas próprias vidas, de que essa palavra ela é poderosa para transformar, né? Eu caminhava a passos largos para uma vida sem nenhum sentido, né? Fui alcançado pela palavra, inclusive eu era católico, comprei uma Bíblia para mim e comecei a ler. Olha só, comprei uma Bíblia para mim, falei, vou comprar. Eu estava passando por um momento difícil de término de relacionamento, um momento de me apegando mais a Deus, mas eu era da renovação carismática, tocava lá no ministério da galera lá e tal, e assim, católico, tinha santinho no carro, adesivinho de, né, tal. Comprei a Bíblia. Essa palavra é poderosa, gente. Li lá em Isaías 44 que quando Deus se desagrada de idolatria, ele fala, tolo,
você que faz uma imagem e adora. Tolo, tolo. E essa palavra entrou no meu coração, eu falei, eita Deus, E né? é pesado porque fala todo o trajeto, né? Você pega um pedaço Sim. de pau que você vai pôr para É. queimar, outro pedaço você faz a imagem. Exatamente. Aí Você você vai lá, fica- corta uma árvore com os retalhos da árvore. Você esculpiu uma árvore, cortou a árvore, com as folhas, com os troncos e tal, você faz um fogo. E com o tronco dela você faz um ídolo. Faz um ídolo. Você pegou o tronco, faz um ídolo, pá, um deus, um ídolo. Com os retalhos daquela madeira, você faz o fogo, se aquece e esquenta o seu alimento. Depois, você se dobra diante daquela imagem que você acabou de fazer. Aí Deus fala assim, cara, você é um tolo mesmo. Você não está vendo que isso não é um Deus coisa nenhuma? Diz exatamente assim. Isaías 44. Você não está vendo que isso não é um Deus coisa nenhuma? Aí eu, meu Deus, né? Aí eu falei assim, tá, beleza. Fui lá para o meu líder, falei, olha só o que diz esse texto. Na renovação, meu líder lá. Falei, olha só o que diz esse texto. Não, Anderson, você está enganado. A gente não idolatra ninguém. A gente não idolatra nada. Isso aqui é só uma referência da bondade daquela pessoa, para que a gente olhe para isso e venere. Ok, no próxima semana, mês de Maria lá, entra o padre com a imagem, assim, para o alto, com uma estátua, né? Entra na renovação lá, a gente está, né, fazendo... É um culto que eles fazem. A renovação carismática é um passo para fora, é um passo para o evangelho, né? Porque a renovação carismática anda com a Bíblia, você pode ver, ele anda com a Bíblia. Uma hora, Deus toca. Então entrou, todo mundo se prostrou no chão, e na medida que a imagem ia entrando, eles iam virando assim, ó, sabe? Tipo assim, de joelho, sabe? Eu falei, eu tocando. Eu falei, cara, se isso não é adoração, O que é, então? é o quê? Parei de tocar. Estava tocando violão, parei. Música de Maria, parei. Todo mundo começou a me olhar assim, ó. Todo mundo começou a me olhar. Aí na outra música era de Jesus, toquei. Nunca mais voltei. Nunca mais voltei. Comecei a ser discipulado na igreja batista, e aí entra a questão de relacionamento, porque eu tinha amigos da Batista e começaram a me instruir, olha, Anderson, tal. Primeira vez que eu entrei na igreja batista, eu falei assim, não, isso aqui é uma empresa, isso aqui não é uma igreja, porque não tem cruz, não tem, né, a igreja de Louveira lá é tanto anjo pendurado para todo lado, nossa, que lindo, né, mas é tudo uma maneira de prender as pessoas, né, não tem nada divino ali, né, enfim. Bom, vamos para o próximo ponto aqui, tá bom o papo, hein? Vamos para o próximo ponto, que é exemplos de evangelismo na Bíblia, né? Os apóstolos, né? Jesus, né? A gente tem exemplos de evangelismo na Bíblia? Sim, temos. Temos um que nós gostamos bastante, tanto que nosso filho tem o nome dele. Um tal de Felipe. Já ouviram falar? Eu vou ler aqui para vocês, eu faço questão. Eu gosto muito do Felipe. Um anjo do Senhor, Atos 8:26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Ele apenas foi. Maravilha. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Cândice, rainha dos etíopes, qual era superintendente de todo o tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Gente, imagine, você está sendo direcionado pelo Senhor, passa uma carruagem e o Senhor fala, corre atrás. Felipe não perguntou, mas será que é verdade? Vou passar vergonha aqui. Será que... ele não hesitou. Vou parecer um doido, será que é comigo mesmo? Mas será que eu tenho capacidade? Será que... Ele não pensou em nada. Felipe, o que ele fez? Então disse o Espírito a Felipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o.
correndo, ele não foi andando, ele correu. E pronto. Felipe obedeceu. E nós temos obedecido? Se acontecesse com você, você ia correr para a carruagem ou você ia correr para o outro lado? Felipe tomou a decisão dele. Ele é um ótimo exemplo. Ele conhecia a palavra, porque ele tinha leitura da palavra, leitura, estudo e prática das Escrituras, né? Lia, estudava e praticava. Ele tinha comunhão com o Senhor, ele orava, e ele era obediente. E ele era um diácono, né? Mas também era evangelista. Ele pregava. E outro exemplo que a gente estava pensando, né? Sem ser do novo, porque a gente sempre pensa no novo, no novo, no novo. Aí a gente conversando falou, Jonas. E aí também tem um outro exemplo bom quando a gente fala de Jonas, que é o que acontece com quem não segue aquilo que o Senhor te chama para fazer. Então, quando a gente tem um chamado, se você fala não, você vai sofrer um pouquinho, porque Deus vai falar, lindo, não é por aí que eu quero que você vá. E era o que Deus queria de Jonas, que ele evangelizasse aquele povo. E ele era tão temente a Deus e ele sabia tanto do poder de Deus que ele falava, mas eu não quero falar para aquele povo. Ele era convicto. Eles vão se converter e eles são tudo ruim, eu não quero que eles se convertam. Mas adiantou? Não adianta. Quando Deus tem um chamado, você tem duas opções, ou seguir ou seguir. Ou sofrer, ou seguir de boa, né? Ou e seguir na dor. experimentar à vontade, ou sofrer um pouquinho, né? Porque é isso, né? Legal. E é legal a gente pensar também que acontece algo na vida daquele que obedece, né? Tipo assim, não é de graça, né? Como Jesus diz, aquele que me serve, meu Pai honra, né? Então, existe esse benefício também na vida de quem evangeliza, né? Tipo, sim, sim. Pessoal, uma das coisas que nós nunca se arrependemos de evangelizar é de ser um instrumento nas mãos de Deus. É uma alegria, gente, servir ao Senhor. Saber que você está fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça. Aquilo que você nasceu no Senhor. Tenha um novo nascimento. Se você é cristão, você nasceu de novo. É uma nova vida dada por Deus para que o crente Jesus viva em novidade de vida, direcionado pelo Espírito Santo e firmado na palavra de Deus. Então você vai fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Isso é uma alegria tremenda. Vocês não têm ideia. Nós cansamos? Cansamos. Porque praticamente a gente fica segunda, terça, sexta, quinta, final de semana viajando. Porque imagine só conciliar todas as coisas com o trabalho e uma criança, um cachorro, e agora 2 crianças, a gente é muito família. É um malabarismo. Mas o Senhor dá força. O Senhor dá essa sabedoria. Mas vale muito a pena. Conforme você vai sendo usado pelo Senhor, isso vai trazendo outros benefícios, que nem... que faz parte, né? Você vai querer conhecer mais as Escrituras, você vai dar mais valor para o seu, vai dar valor para o seu testemunho pessoal, porque você sabe que se você vai comprar algo num supermercado, o preço está errado, já sei, vou dar o piti aqui e vou brigar com a pessoa. Você não vai fazer mais isso. Por quê? Porque aquela pessoa, você quer falar de Jesus para ela, então você vai trabalhar com a sua paciência, o seu caráter, coisa que tem que ser diário, vai ser moldado conforme o caráter do Senhor. Você vai ter o foco de se encher do Espírito Santo cada dia mais, ou seja, ter a plenitude do fruto do Espírito. Ou seja, as características de Jesus em nossas vidas. Então, esses benefícios vão aumentando. Você sabe que vir para a igreja, você vai vir para ser alimentado, vai vir para dar um bom testemunho, porque você tem que estar aqui. É importante, não nos deixemos de se reunir como congregação, entre outras coisas. Você trabalha para o Senhor e você é abençoado na sua vida cristã. E tem uma coisa que o César sempre fala e é muito verdade. É muito gostoso quando a gente, por exemplo, tem um missionário que vem contar as experiências que ele teve, o que aconteceu no campo missionário, mas tem algo que é mais legal ainda, que é você ter as suas próprias experiências. Então,
nossa, eu fui falar de Jesus para aquela pessoa, e aí ela falou, nossa, eu estava orando sobre aquilo, e era que é o que passou no vídeo aqui, né? Tudo que a amiga ia falando era aquilo que a pessoa estava com aquelas dúvidas no coração. Gente, que coisa mais gostosa do que, assim, você saber, Deus, você está me usando. Tipo, eu não tenho como adivinhar o que está na cabeça do outro, mas Deus tem, e aí Ele me usa para poder falar com aquela pessoa. Então, nada mais assim satisfatório do que você saber que Deus está usando a sua vida. Então, é muito gostoso a gente ter essas experiências. Amém. Então, oi. Pode fazer. Eu sempre fui da igreja, e aí a gente sabe que filho de peixe não é peixinho, né? E aí, no meu período de adolescência, eu tive um período de rebeldia, assim, mas assim, quando a gente fala rebeldia, Aquela rebeldia. né? É aquela rebeldia gospel. Que era assim, eu fiquei lá, meus pais mudaram de cidade, daí eu fiquei rebelde, então, na escola eu estava indo mal, eu não queria ir para a igreja, mas eu ia do mesmo jeito, porque você sabe, né, filho de crente não tem essa opção. Você vai sim, ou vai ou vai. Então, assim, mesmo quando eu estava com esse sentimento, que eu não estava querendo saber de nada da igreja, mas eu estava lá e tudo mais, então eu estava desconectada, vamos dizer assim. Foi um período curto, então eu falo que foi dos 11 aos 13 anos, mais ou menos, que eu fiquei assim desconectada, mas que não fora da igreja, nada disso. E aí, com 13 anos, eu, num culto de jovens, e olha como é importante, né, o culto dos jovens. Num culto de jovens, estava tendo uma apresentação, aí eu até lembro que era com uma música da Oficina G3, Espelhos Mágicos. E aí eu estava lá cantando, porque era aquele negócio, estou revoltada, mas continuo na igreja, estou ouvindo a Oficina G3, e é isso aí mesmo. E aí eu sempre cantava aquela música, eu conhecia todas as músicas do Oficina G3. E aí, quando eu comecei a cantar aquela música, aquilo começou a fazer um sentido tão grande na minha vida. E aí eu lembro, naquele momento, com 13 anos, eu senti, nossa, eu preciso de Jesus. Não é uma coisa dos meus pais, eu preciso de Jesus. E aí, a partir daquele momento, assim, eu tive a convicção de quem eu era em Cristo, e depois nunca mais eu me desviei. Aí até a gente estava conversando antes, né, eu e o Anderson e o César, mas ele se converteu porque você falou de Jesus, então você estava desviada? Não, eu não estava. Na verdade, eu estava num propósito de oração, porque eu nunca fui uma pessoa namoradeira, não mesmo. Eu tive o César de namorado, e antes dele eu tive mais um. Então, assim, eu sempre fui muito chata mesmo, assim. Eu vou namorar quando for para ser mesmo. E aí eu tive um namorado antes dele, sofri um monte e tal. E eu falei, Deus, eu não quero saber desse negócio de ficar tentando namorar para ver qual é que é. Eu quero namorar com quem for para eu casar. Aí aparece essa criatura aqui. Falei, acho que Deus não entendeu direito. Olha, gente, eu era bem pior do que eu sou hoje, tá? Tu tá de brincadeira, né? Eu falei, acho que eu não orei era bem direito, pior. não é possível. Eu tinha um barbão de uns 4 dedos, um monte de espinho no Com aquelas braço, ideias malucas que ele umas ideias falou. malucas. Aí Deus, acho que... Nossa, será que eu estou entendendo direito? Não estou entendendo essa conexão aí, que eu estou fazendo propósito de oração para namorar a pessoa que eu for casar por essa criatura doida. Beleza. Aí continuei orando, e aí foi muito engraçado, porque nessa época eu estava fazendo faculdade em Curitiba. Quando eu voltei com essa ideia, minha mãe pensou, gente, faculdade, né? Mexeu com a cabeça da menina, tá doida das ideias. E eu falava, mãe, eu não sei te explicar, mas eu oro e Deus me dá paz no meu coração. O coração do homem enganoso. E eu falei, eu concordo, mas só que é isso que eu estou sentindo, mãe. Toda vez que eu oro, eu estou sentindo isso e eu não sei te explicar e tal. E aí ela falou, então tá, vamos orar junto. Continuou orando e tal. Aí ela falou, bom, mas se é isso mesmo, você não muda essa ideia, então vamos todo mundo orar. Minha família toda orando por ele. Fala para ele vir aqui em casa, já que você vai namorar? Então, tá bom.
Aí ela, meu Deus, minha filha tá doida mesmo. Mas você era roqueiro mesmo ou você era emo? Roqueiro, oxe. Eu tenho 41 anos. Eu comecei a ir para o bar rock com 17. Eu, na minha cidade, sou considerado old school, das antigas. Eu comecei escutando Blink-182, aquele pop punk bem levinho, e eu terminei escutando death metal, que falava sobre o diabo. Assim. Eu vivi uma vida... Eu tinha, completando um pouco meu Um testemunho... abismo puxa outro, né? A música, ela influencia muito. É que assim, ó, contando um pouquinho a mais, para vocês terem ideia. Eu bebia demais, bebia muito, muito mesmo. Comecei bebendo com 15 anos de idade, que na minha família é incentivado, e depois de uma certa idade começar a beber. E quando eu me tornei roqueiro, antes eu não era roqueiro, eu ia para o bar de rock. Mas assim, comecei a beber, até que me tornei roqueiro. E eu bebia muito, muito. Pinga, tudo que viesse eu misturava. Comecei escutando sons mais leves, só que conforme você vai participando da cena, meio do rock se chama cena. Bate-cabeça. E pro roda punk, o último show que eu fui foi do Ratos do Porão, em Campinas, que tem uns careca lá, que eram os skinhead, que iam... só para vocês terem uma ideia, tinha punk e tinha skinhead. O skinhead, quando estava indo embora, ele foi para pegar uma arma para tirar nos punks. Assim, eu estava já imerso naquilo. Eu não era um menininho, eu estava lá no meio. Então, tinha banda que eu gostava que falava diabo, outras que eram mais levadas para esse tipo. Nunca escutei black metal, que ele é satânico mesmo e pagão, que é o metal mais extremo que tem, mas eu estava imerso naquilo. Tinha uma vida promíscua, saía com bastante pessoas para tentar preencher o vazio, né, mulheres, e nunca usei cocaína nem nada disso, mas eu cheirava. Eu fumava maconha. 4 vezes, né? Nem fumava, né? 4 vezes. Mas eu andava com pessoas que cheiravam, vendiam, fumavam, esses tipos de coisa. Então, teve amigo meu que se matou, outros que mataram, outros que estão em casa de recuperação, outros que estão na cocaína. Então, eu era roqueiro mesmo. Eu estava naquele meio. Eu tocava teclado, fazia aula de piano erudito para ter banda. Então, eu estava imerso naquilo mesmo. E o emo veio depois, a gente odiava emo. A gente odiava emo. O emo é o que vocês matavam, né? Emo... Mas E aí, não, e só para concluir, aí a gente começou a orar pelo César, a gente começou a namorar, e aí foi muito engraçado, porque, imagine, eu, menino da igreja, e ele neste contexto aí que ele acabou de falar. Aí eu fui falar para ele, então, tá bom, você quer namorar, mas aí é assim, eu sou cristã, e os meus princípios são esses, e eu não abro mão. Você tem certeza? Eu não abro mão. Aí ele, tá bom, vamos namorar. Aí foi em casa, meus pais queriam conversar com ele e tal. Aí chegou na hora de conversar. Antes de almoçar, vamos orar. Aí, antes de conversar, vamos orar. Depois de conversar, orar. E ele ficou, gente, eu não entendi, esse povo ora para tudo. E aí, nesse dia, nessa conversa, né, meus pais conversaram com ele, falaram a mesma coisa que eu já tinha falado sobre os princípios, e falaram para ele, ó, a gente crê nisso, isso aqui é o plano da salvação, Deus quer resgatar a sua vida, Jesus morreu por você, e a gente quer te dar de presente uma Bíblia. Você vai ler? Vou ler. Aí, a gente falou, eles falaram, e a gente está orando por você, para que Deus transforme a sua vida. E foi assim que começou. E aí, foi muito interessante também, porque, nessa época, meus pais moravam com a minha avó, que estava doente. E pense naquela senhorinha, assim, nossa, essas calças aqui, ela já ia apertar minha orelha, porque, filha, que isso? O que acontece com essa calça? Então, ela era esse tipo de senhorinha. Aí chegou o César, todo cheio das coisas, tatuagem, não sei o quê. Ela simplesmente amou ele e falou, gente, vamos orar. Ele é um menino bom, Deus vai resgatar ele. Lembra? E aí a gente se emociona muito porque a gente ficou orando por ele por 1 ano. Não foi assim uma coisa, Deus falou, então mês que vem ele se converteu. A gente ficou orando por 1 ano.
E nesse 1 ano era muito engraçado, porque acho que ele pensava, vai, essa menina aí está falando de princípio, mas ela não está entendendo, né? Eu vou dar um jeito de fazer ela deixar os princípios para lá. Então, cada vez que eu vinha de Curitiba, ele, não, mas você ficou todo esse tempo longe de mim, agora você vai querer ir na igreja, você não vai querer sair para outros lugares. Isso aqui. Falei, César, lembra que a gente conversou? Então, os meus princípios são esses. E aí, minha avó morreu de câncer, né? E aí ela já estava doente e ele se converteu. Aí ele foi lá conversar com ela, então a gente teve esse privilégio de que ela visse a ação de Deus na vida dele. E ela ficou muito feliz. Nossa, ela estava bem doente já. Aí ela falou, tá vendo? Eu falei para vocês. Então, assim, ela ficou super feliz e amava ele. Eu não podia falar nada para ele, porque ela defendia e tudo mais. E aí a gente sempre fala, o que aconteceu com a gente foi algo muito específico. Eu continuo não recomendando para que namore com quem não é cristão, porque a gente sabe que isso não é um princípio bíblico. A Bíblia fala, né, do jugo desigual, Deus não tem obrigação de converter ninguém. Eu só aceitei namorar com César porque cada vez que eu orava, eu tinha muita certeza de que Deus ia fazer algo. E aí foi isso que me impulsionou, porque por que eu não tive vários namorados e já tive a oportunidade de namorar um monte de gente que não era da igreja, porque eu tinha muito firme isso comigo. Não, e eu não sentia paz, eu dizia, não vou, namoro não é evangelismo. Então, eu sempre falo, não vão nessa ideia de, não, eu vou começar a namorar e depois ele converte. Até era uma coisa do porquê a minha mãe ficou tão assustada e tão temerosa e conversou tanto comigo, porque a gente tem a minha tia, que é a irmã mais velha, uma das mais velhas da minha mãe, e ela é uma mulher muito de Deus, muito, é um exemplo na minha vida. Porém, ela casou com uma pessoa que não é cristã, e até hoje ele não se converteu. E é uma coisa que dói muito para a gente, porque ele não se converteu e ele judia muito da minha tia, assim, não bate nela nada, mas emocionalmente ele faz um terrorismo na vida dela. Então, a minha mãe tinha medo que eu fosse essa pessoa. Então, assim, eu não recomendo, não façam isso, só se for algo assim que você orou e Deus falou muito especificamente, mas, assim, se for namorar, tenha muita certeza, porque Deus não tem obrigação nenhuma de converter. E aí, quando o tempo foi passando, e aí a gente viu a forma como o César, a pessoa que ele se tornou, aí a gente foi tendo a confirmação que realmente era algo de Deus. E foi engraçado também, porque quando eu cheguei com ele na igreja, a igreja que eu participo, né, que a gente participa, eu sou membro de lá há muitos anos. Então, os irmãos ficaram assim, meu Deus, o que está acontecendo com a Thalita? É a faculdade. É a faculdade. E aí, todo mundo orando por mim, Foi o pessoal... Foi para a faculdade, trouxe esse diploma aí. Esse aqui que é o diploma. E aí, todo mundo orando por mim, e falava com a minha mãe, a gente está orando e não sei o quê. E aí, depois, quando ele se converteu, todo mundo vinha... Ai, César, nossa, quando você chegou aqui, meu filho do céu, eu estava desesperado, eu julguei, não sei o quê. E é muito engraçado, assim, mas isso foi o que Deus fez com a nossa vida. Então, não se arrisquem. E pessoal, aproveitando, pensem em uma coisa, eu vou ser bem realista com vocês. Como, mais uma vez, eu não romantizo as coisas, eu sou sincero. Eu passei 26 anos sem Jesus. Não sei quanto tempo que vocês estão na igreja, já nasceram aqui. Gente, não sai da igreja. Por favor, não sai da igreja. Tanto homem quanto mulher. As pessoas lá fora vão mastigar você que nem chicletes, cuspir fora. Sem dó e nem piedade. De verdade, fiquem aqui. Eu vim de lá, eu não estou brincando, lá é ruim. Mesmo. Eu vivenciei coisas que não me atormentam, lógico, de nenhuma forma. Eu tive um arrependimento profundo disso e o Senhor me restaurou, amém? Porém, eu vivenciei coisas que eu não precisava vivenciar. E tem pessoas que querem ir para lá, deixam esse ambiente aqui, ó, maravilhoso, para ir para lá. Por quê? Não tem um porquê. Acham que o testemunho de uma ovelha
que se perdeu é bonito, né? Não, Muitas não vezes, é. né? Gente, não Querem é isso, bonito. né? Não é. Não é bonito. Porque assim, na igreja tem muito isso, né? Nossa, eu me perdi, tal, mas eu tô aqui, emociona todo mundo, e às vezes a pessoa quer esse tipo de experiência. Não queiram. Não queiram. Gente, não queiram. Pode perguntar. Ah, não. Ela está dependente? Ela parou de ter relacionamento com a família, de ir para a escola? Não? Ela continua, tá. Tá, mas ela está tendo uma vida diária de ir para a escola, se relacionar com as pessoas. Então ela não é dependente ainda. Entendeu? É. Eu acho que, olha, na minha opinião, que eu acho que eu faria é conversar, orar, começar orando e conversar. Porque assim, pessoal, nós evangelizamos, a nossa plantação de igreja é em 3 comunidades, 3 favelas. Eu converso com muita gente que está fumando maconha. Lógico, com uma distância segura, para não sentir o cheiro, lógico, né? Mas eu tenho que conversar com eles, não tem? Eu tenho que me colocar à disposição deles. Primeiramente, eu tenho que orar. Começa com oração. Mas eu tenho que conversar. Eu tenho que mostrar para eles que eu estou lá para dar uma resposta para aquele vazio que eles têm. É o único caminho, a única verdade, a única vida que vai transformar verdadeiramente a vida daquela pessoa, que é Jesus. Se você se afastar dela nesse momento, ela vai se perder. E se essa amiga tem tanta influência que nem eu imagino, ela pode se perder mais e mais para outras coisas também. É trazer para perto, né? É trazer para perto. Trazer para perto a sua família. Você falou que é acolhedora. Sim. Traga para perto da sua família, converse, entende? Uhum. Conversa com ela, ora junto com ela, porque se ela é de família cristã, mesmo que agora ela não queira saber, ela está revoltada, mas orar junto com ela, falar, você está revoltada, mas será que é isso que Deus quer da sua vida? Uhum. Será que isso não aconteceu como consequência daquilo que você escolheu? E aí, estuda com ela a Bíblia, não precisa ser o estudo, mas, sabe, pega um versículo
e ora junto com ela, porque eu tenho certeza que demonstrando esse amor, ela vai sentir, sabe, que Deus está acolhendo ela. Porque acho que ela precisa de acolhimento e não só passar a mão na cabeça também, mas mostrar, ó, Honrar pai e isso mãe, é tá consequência errado. da sua escolha. Ah, seus pais estão errados em tudo? Não, você já pensou você com uma filha e a sua filha fazendo isso? Se colocar no lugar do pai e da mãe também. Sim. Então, tentar fazer ela pensar assim, sabe? Porque, assim, amar alguém não é passar a mão na cabeça e aceitar tudo. Hoje em dia, há uma distorção tremenda da palavra amor. As pessoas LGBT, WYG aí, eles querem que nós aceitemos e ponto, acabou. Só que eles são totalmente intolerantes com a gente, agressivos, mas eles querem amor. Não, não é isso daí. Nós temos o direito de falar. E amar é puxar a orelha. Pegue, primeiramente, eu aconselho você, fale com o seu pastor, que você vai começar a fazer algo assim. Sempre submissão pastoral. E se acaso alguém, porventura, ver você com a sua amiga tomando um lanche, vai falar, ah, não, ela está desviando também. Entendeu? Temos que ter essa preocupação. Né? Fale com o seu pastor, com o seu líder. Fale com seus pais. Pais, ó, eu vou trazer minha amiga, ela está desse jeito, mas ela precisa ser acolhida. Estude com ela, ore com ela. Que nem a Thalita falou, né, que nem nós estamos falando, puxa a orelha, ó. Você vai ter que pedir desculpa para os seus pais. Eles fizeram, tá, espancaram você. Talvez foi a única atitude que a mãe achou naquele momento, porque ficou nervosa. Mas, assim, você tem que pedir desculpa para os seus pais. Se restaurar essa relacionamento com os pais. Mas acolha. E fique firmada no Evangelho. Tudo bem? Que nem a Thalita. Não mude o Evangelho por causa dela. Se firme em Jesus, firme-se na rocha e pronto. E com isso, demonstra o amor de Jesus. É muito comum, principalmente essa fase de adolescência, né? O adolescente faz uma caveira do pai, né? Uma caveira da mãe. Né? E você vai ver, o pai é super amoroso, está orientando, né? Mas é a rebeldia, né? E essa não é gospel, não, né? Essa é rebeldia mesmo. Enfim, vamos dar seguimento aqui, então. Bom, a gente já viu o evangelismo na Bíblia, a gente já percorreu um bom caminho aí. Estamos chegando no final. Já vimos também como o evangelismo edifica e impacta a vida de quem evangeliza, né? Inclusive, é legal a gente ressaltar que lá em Lucas, né, Jesus disse para os seus discípulos, felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Né? Então, Jesus está dizendo para os discípulos. E a mesma coisa para a gente, né? Felizes somos nós, que podemos ver o que Jesus faz. Né? Podemos ver o poder desse evangelho. E quando nós nos dispomos a anunciá-lo, mais coisas maravilhosas ainda a gente vai ver. Né? Então, a gente já viu algumas formas de como nós podemos evangelizar, mas acho que a gente pode falar um pouco mais ainda a respeito disso. Inclusive, você trouxe umas ferramentas aí, né? Sim, eu trouxe minha maleta de palhaço. Que tinha Dorflex aí? Não. Aqui isso daqui cura, mas cura de verdade a pessoa. Transforma a pessoa. Que legal. Transforma corações. De pedra para um coração Esse verdadeiro. aí seria o evangelismo criativo. Isso daqui é o evangelismo criativo. E eu vou fazer 2 para vocês. O evangelismo criativo é uma estratégia evangelística que é usar o evangelho com a criatividade. Não é aquela, nossa, é uma ferramenta. Não. Se eu tirar o evangelho do evangelismo criativo, acabou ele. É a pregação do único e verdadeiro evangelho de forma criativa. Quem tem criatividade aqui, levanta a mão. Vocês não têm? Vocês estão... Tá feio o negócio, você hein? ter feito eles levantarem a mão Tá primeiro. bom, levantem a mão assim que nem eu. Isso, quem tem criatividade aqui? Todo mundo abaixa a mão, brincadeira. Tá bom, vou fazer com eles, posso? Claro. Então tá bom, amor.
Pessoal, a reflexão é a seguinte: todo cristão tem que evangelizar, sim ou não? Ou será que apenas aqueles que possuem o dom evangelista têm o dever? Alô? Espera aí. Alô? Aqui. Pronto. Acontece. Ou apenas aqueles que possuem o dom evangelista têm o dever de pregar o plano de salvação. Vocês sabem o que é o dom evangelista? Você sabe o que é um dom espiritual? Antes de respondê-los, gostaria de falar um pouco da diferença entre dom e ser testemunha de Cristo. O dom espiritual é uma capacitação especial dada pelo Espírito Santo no momento da nossa conversão. Quer dizer que ele não estava lá antes de nos convertermos. Usado em prol do corpo de Cristo, a igreja local, para a honra e glória do Senhor. É diferente de talento, gente. Talento é uma capacidade inata, todo mundo nasce com talento, sendo cristão ou não. Dom, não. É apenas aqueles que foram regenerados pelo Senhor. Todo crente possui pelo menos um dom. Ninguém possui todos, mas você pode ter mais do que um. Por exemplo, eu sou evangelista, eu tenho um dom de governo, chamado de liderança, ou presidência. Eu tenho dom de ensino e sou pastor. É um dom. E qual que é o seu dom? Vocês sabem quais são os dons de vocês? Sim ou não? Eu tenho dúvida. Para quem quiser conhecer seus dons, há 4 textos, que nós não vamos ter tempo de lê-los aqui, mas eu queria que vocês marcassem aí. Romanos 12, do 3 ao 8. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Eu vou repetir depois. Efésios 4, do 11 a 16. 1 Pedro 4, 10 e 11. Mais uma vez, Romanos 12, do 3 a 8. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Efésios 4, do 11 a 16. 1 Pedro 4, 10 e 11. Que relatam, gente, uma lista de dons. Alguns para vocês terem uma ideia. Serviço, socorro, governo, contribuição, misericórdia, ensino, exortação, pastor, mestre, evangelista, entre outros e outros. É aquela lista lá mesmo. São aqueles dons. Você tem dom. Eu vou passar aqui 4 pontos que irão ajudá-los a descobrir o seu dom ou dons. Primeiro, oração. Tudo começa com? Certo. Então ore. Ore ao Senhor para saber o seu dom. Foi o Senhor que te deu. Segundo, leia, releia todos esses textos que eu falei para vocês. Peguem uma Bíblia de estudo. Sim. Romanos 12, 3 a 8. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Efésios 4, do 11 a 16. E 1 Pedro 4, 10 e 11. Se alguém não marcou, depois eu falo, tá? O segundo ponto. Leia, releia esses textos. Pegue uma Bíblia de estudo, material de apoio bom sobre esse material. Pegue um livro de um autor cristão sério. Pergunte para o seu líder, para o seu pastor. Ele deve recomendar alguém que fale sobre dons, que seja sério, firmado nas Escrituras. Terceiro, converse com o seu mentor, seu discipulador, seu pastor. Alguém mais maduro na fé que caminha com vocês. É importante. No meu caso, a primeira pessoa que falou que eu tinha um dom de evangelista foi o tio da Thalita, que é pastor. Eu fui evangelizar lá com os caminhoneiros. Quando eu voltei, no caminho de volta, ele já falou, nossa, você é evangelista que nem eu. E aquilo marcou a minha cabeça. Marcou demais. E por fim, 4º e último ponto, se você orou, você leu, conversou com alguém e tem uma ideia, pratique o seu dom. Na prática, o Senhor vai confirmá-lo.
O dom evangelista, ele cria ministérios, eventos evangelísticos, situações de evangelismo pessoal. Ou seja, ele tem facilidade para essa área. E como sendo um dom dado por Cristo, alguns possuem e outros não. Mas então, somente os que possuem esse dom têm o dever de evangelizar? Com certeza, não. Lógico que eles terão que evangelizar. Porém, todos são chamados para serem testemunhas de Cristo. Levantem a mão aqui comigo. Quem é chamado para ser testemunha de Cristo? Todos vocês. Independente de você possuir dom evangelista ou não, temos um mandamento. Por favor, abram Marcos 16, 15. Vamos lá? Marcos 16, 15. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Um versículo muito conhecido por nós. Um mandamento é uma ordem a ser cumprida, independente da sua, da minha vontade, nós temos que obedecer. Quem recebe o mandamento, só tem uma coisa a fazer, obedecer. E vocês têm obedecido? Ah, mas só que é sua responsabilidade, você é pastor, você é missionário. Sim, é minha responsabilidade também. Mas não é só minha. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Você irá testemunhar o que Cristo fez, faz e fará na sua vida. E tendo a oportunidade que o Senhor vai proporcionar isso, você vai pregar o evangelho. Sabe esses pontos que eu falei para vocês? Vocês vão ter que pregar. É ter um estilo de vida evangelístico, vivendo e pregando, pregando e vivendo. Mesmo que você não tenha o dom evangelista. Então, respondendo à primeira pergunta, comigo, todo cristão tem que evangelizar? Mais uma vez? Sim. E por quê? Porque nós, os cristãos, temos as boas novas. Nós vamos anunciar o único caminho, verdade e vida. O único nome para a salvação, que é? Não ouvi. Sim, sim, sim. Contudo, eu sei que há algumas dificuldades. A primeira, não sei o que falar. A questão do conteúdo. Mas, como eu falei, nós sabemos hoje do verdadeiro evangelho, não? Peguem um papelzinho, peguem um papel aí. Repitam comigo. Primeiro ponto. 1, 2, 3 e... Maravilha. Segundo. Na onde, gente? Mais uma vez, só ouvi uma pessoa certo. Não podemos... Terceiro. Não. Quarto. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Mais uma vez. Jesus é 100% 100% duas naturezas em uma só pessoa, sem conflito ou divisão. Jesus nasceu sem viveu sem e morreu na cruz pelos nossos. No terceiro dia, muito bom. E se tornou o único certo. Quinto, ok, você já sabe o que falar. Segundo, não sei como falar. A eloquência. Sempre haverá a ação do Espírito Santo quando evangelizamos. Marcos 13, 11. Abram Marcos 13, 11. Certo? Marcos capítulo 13, versículo 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem,
não vos preocupeis com o que é a vez de dizer, mas o que for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Pessoal, antes do evangelismo, você vai se consagrar ao Senhor, ter uma vida de santificação, vida de oração. Tudo começa com oração, tudo termina com oração, e no meio tempo nós temos oração. Uma vida de leitura, estudo e prática das Escrituras, uma vida de santidade, uma vida de submissão pastoral, uma vida de se congregar como igreja, uma vida de santidade, lutando contra o pecado com unhas e dentes, fazendo a vontade do Senhor segundo as Escrituras Sagradas. Se consagre ao Senhor todos os dias, e naquele momento da pregação, dependa totalmente do Espírito Santo de Deus. Ele que fará você ter discernimento, sabedoria, lembrar dos versículos e de tudo que você treinou. Tenha uma vida consagrada a Deus, e naquele momento dependa do Senhor a todo momento, dependa do Espírito Santo. E por fim, não sei se tenho coragem para falar, a ousadia. Isaías 41, 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Esse versículo minha sogra colocou na minha primeira Bíblia, porque era uma pessoa que tinha muito medo das coisas. E diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Um pastor conhecido meu, ele falou assim: quando o Senhor quer nos usar, precisamos de 1 segundo de coragem para ir fazer a obra do Senhor. Quando vocês estiverem, depois daqui, não importa o horário, não importa o lugar, indo para o seu trabalho, indo para o seu estudo, e o Senhor incomodar seu coração para pregar o Evangelho para alguém, tenha 1 segundo de coragem, de parar tudo que você está fazendo, e ir ser usado como instrumento nas mãos do Senhor. Com certeza você vai abençoar pessoas, e ser imensamente abençoado, como nós falamos. Você vai ter uma alegria, uma paz, um sentimento: nossa, eu fui usado pelo soberano Deus, criador de todas as coisas. Isso é maravilhoso. Tenha coragem para falar, tenha coragem para pregar o Evangelho. Como eu disse, pessoas estão morrendo sem Jesus. Meus pais não têm Jesus, mas eu tenho certeza que o Senhor irá tocar o coração deles. Então, permitam ser usados por Deus. Que isso que aconteceu aqui hoje não seja apenas assim: foi um dia legal, demos risada, conhecemos um pouco mais. Não. Isso daqui faz parte do nosso crescimento para pregar o Evangelho. Permita o Senhor usar vocês com os talentos, com os dons. Deixe o Senhor trabalhar na vida de vocês. Tenha uma vida que glorifique ao Senhor e pregue o Evangelho a todo momento. Isso, mais uma vez, não é apenas a minha responsabilidade, dos pastores e missionários. É nossa responsabilidade. Amém? Quem vai querer ser usado pelo Senhor aqui? Levante a mão de verdade. Isso. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Vamos orar comigo então, gente. Fiquem de pé, abaixem as cabeças, fechem os olhos e vamos orar ao Senhor mais uma vez para finalizarmos aqui. Senhor Deus, eu clamo ao Senhor para que use tremendamente todas as pessoas que estão aqui, conforme a vontade soberana de Deus, sempre firmado nas Escrituras Sagradas, na dependência do Espírito de Cristo, Senhor. Use-os, Pai. Coloque pessoas na vida deles, que eles vejam claramente: nossa, o Senhor quer me usar para pregar o Evangelho. Que eles tenham uma firmeza bíblica, lendo, estudando, Pai. Que eles conheçam verdadeiramente a Ti através da revelação do Senhor, Pai. Que ele viva em submissão aos pastores, Senhor, sempre aqui na igreja. Que eles sejam usados tremendamente pelo Senhor. Por favor, Pai, conforme eles são, nas limitações, nas características, Pai, coloque eles para usar na sua obra. É o que eu peço sempre, em nome de Jesus, para sua honra, glória e louvor. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Jesus. Amém.